Esse tipo de questão cai no Enem e você deve ter um bizu sozinho que você consegue resolver ela, tá certo? É importante que você tenha isso em mente e esse raciocínio em mente para que você não perca essa questão, tá certo? Vamos ler ela, ó. Alguns medicamentos para felinos são administrados com base na superfície corporal do animal. Foi receitado a um felino pesando 3 quilos um medicamento na dosagem diária de 250 miligramas por metro quadrado da superfície corporal. Ou seja, esses 250 miligramas de remédio são aplicados por metro quadrado da superfície. Ou seja, mediram a área do felino e aí vão ver a partir desses conceitos, tá certo? Observa aqui, o quadro apresenta a relação entre a massa do felino em quilogramas e a área de superfície corporal em metros quadrados. Ou seja, vai existir uma proporcionalidade do peso de um animal e a área dele, tá certo? E aí, ó, tem essa tabela que ela vai ser essencial para desenvolver, onde na primeira coluna mostra os quilos dos animais e na segunda as áreas dessa superfície dos animais em metros quadrados, tá certo? Correspondente a cada massa. E aí a pergunta final é: a dose diária em miligramas que esse felino deverá receber é de quanto? E aqui tem as opções. Qual é o bizu dessa questão? Ó, o bizu dessa questão é saber que o felino, botar fel, o felino tem 3 quilos, tá certo? E diz que o medicamento ele é aplicado 250 miligramas por quanto? Por 1 metro quadrado da superfície dos animais. Ou seja, vamos ver então qual é essa proporção aqui, tá certo? Só que, como é dito na tabela, diz que quando o animal pesa 3 quilos, a área correspondente da superfície dele é 0,208. Ou seja, nós devemos fazer então uma pequena proporção. Qual a proporção? Ó, se 250 miligramas equivale a 1 metro quadrado, então 0,208 metros quadrados vai equivaler a quantas miligramas? Pronto, uma proporçãozinha simples, tá certo? E aí é só resolver essa proporção, essa regrinha de 3, ó, multiplica cruzado e acabou a questão. Por quê? X vezes 1 dá o próprio X. Observe uma coisa, que é a seguinte, deixa eu só desenvolver aqui, ó, fica 250 vezes 0,208. Observe o seguinte, as proporções elas não vão ser modificadas, por quê? Porque ele já deu a área em metros quadrados. Nem sempre é assim. Uma questão ele poderia falar, ó, a área é tanto, e aí tá em centímetros quadrados, por exemplo. E aí você percebe que você vai ter que fazer uma pequena adequação dos valores, deixar todos em uma mesma grandeza, tá certo? A questão facilitou nesse sentido. E aqui é só multiplicar, tá certo? Existem várias maneiras de multiplicar esse resultado aqui. Eu vou, para deixar a questão rica, eu vou transformar isso aqui em fração. Como assim? Vai ficar 250 vezes 0,208, eu sei que é 208 sobre 1000, tá certo? Quando você converte. Eu fiz isso aqui para que minha conta fique melhor de fazer, tá certo? Fique um pouco mais organizado. Onde eu posso cortar esse 0,250 com o 0 do 1000 aqui, e aí ficou um pouco mais tranquilo. E aí eu vou resolver aquela continha ali. Existem vários macetes também para resolver essa continha. Só que aqui, ó, como é uma multiplicação de fração, não é? É numerador com numerador, denominador com denominador. Então, por fim, vai ficar quanto? Vai ficar aqui o x, ele é igual a 25 vezes 208, tá certo? Eu vou fazer pelo método mais rápido, mas existem vários bizus que você poderia desenrolar. Eu vou fazer assim, ó. É o macete da distributiva, tá certo?
vai ser 25 vezes 208. Eu posso fazer sendo 200 mais 8. Não posso? Não é o mesmo 208? Pronto, agora eu vou multiplicar pela distributiva, ó. 25 vezes 200 e 25 vezes 8. Por quê? Porque 25 vezes 200 vai dar 25 vezes 2 dá 5, dá 50, com 2 zeros, 5.000. Mais 25 vezes 8 vai dar quanto? 200, porque 25 vezes 4 dá 100, e como aqui é 8, é 200. Então, por fim, vai ficar quanto? 5.200, ou seja, 25 vezes 208 dá 5.200. 5.200 dividido por 1.000. E aqui você pode só simplificar. Como assim? Se os dois números terminam com zero e não tem nenhuma soma nem nada aqui, só eu cortar aqui, ó. Estou simplificando ele por 100. Então temos por fim que o x equivale a 52 miligramas, tá certo? E aí você percebe que é só resolver uma continha, tá certo? É só uma multiplicação. Se você já tem um bizu dessas relações, só precisava multiplicar direto a quantidade de miligramas vezes a área correspondente à massa desse felino. E acabava a questão. Nesse caso, é a letra B, tá certo? Essas análises simples, elas caem sempre. Análise de proporções, quando fala sobre algo, no caso é miligramas por área, por exemplo, ou quilogramas por área, tá certo? Essas relações sempre vão ter, e principalmente essa palavrinha chave, que mesmo sendo pequena, vai cair, essa palavrinha por. E aí você tem uma relação importante sobre ela. Compartilhe, inscreva-se, se você gostou, coloque sugestões. Se você não gostou também, compartilhe, por favor. Inscreva-se, muito obrigado e tchau!